que você falou. Então, eu tô aqui também com um amigo, viu, Anderson? Eu tava falando para você nesse instante. Eu assisti uma live dele. Tava assistindo, é o Jonatas. Ele é um grande amigo meu, um grande acadêmico também, assim como eu do Jonatas. Então, você que entrou também na sequência, os evangelhos, meu amado Jonatas, eles são relatos históricos? Do meu ponto de vista, na minha leitura bíblica, a minha exegese, a minha hermenêutica, eu consigo tomar a decisão que sim, é realmente um texto autêntico, um texto confiável, como foi dito aqui já. A gente tem, e é muito bom a gente elencar, que existem mais de 5.800 manuscritos. É bom a gente lembrar que é só dos textos gregos, que fora as outras traduções também, como o Ciríaco, a gente vai encontrar também outras fontes relacionadas a Jesus. Se a gente somar Talmud e outras fontes e outros idiomas com qual foram escritos e copiados os evangelhos, nós vamos perceber que a gente vai ter mais de 10 mil, mais de 20 mil, alguns vão até chegar a colocar esse ponto. Então, do meu ponto de vista, sim, os evangelhos, eles transmitem uma linguagem oficial de que Jesus realmente teria existido. Existe eu não sei se vocês já ouviram falar no Dr. Simon Griffith. Simon Griffith, ele que é um dos fundadores da Escola de Direito de Harvard, ele fez um estudo, ele fez uma revisão dos evangelhos e ele concluiu na análise dele, análise detalhada em relação às fontes. Ele fez uma análise, não uma análise assim como quem crê naquilo, mas uma análise crítica, uma análise histórica, para saber realmente a confiabilidade daquele texto, documentalmente falando, se ele realmente é confiável ou não. E ele concluiu ali que existe uma possibilidade, sim, ele vai trabalhar com a ideia de que Jesus realmente existe, o evangelho apresenta, sim, alguém verdadeiro, e de que a ressurreição de Cristo narrada dentro dos evangelhos, existe uma hipótese bastante grande de que aquilo seja uma verdade, tá bom? Então, só introdutoriamente falando, essa é a minha entrada. E se vocês quiserem depois, eu trouxe aqui algumas fontes extra-bíblicas e algumas até do contexto do próprio Cristo, de Pilatos, daquela galera todinha do primeiro século, que eles falam em relação a Jesus, aquele personagem que viveu dentro do primeiro século. Estou gostando bastante aqui do nosso diálogo, porque está sendo um diálogo, ao meu ver, do meu ponto de vista, um diálogo respeitoso, né? É muito bom quando a gente respeita, assim, quando a outra pessoa está falando, está expondo o ponto de vista, até para não perder a linha do raciocínio, né? Do meu ponto de vista, eu não consigo desassocializar o Jesus histórico do Jesus da fé. Eu acredito no Jesus histórico, só que também, para mim, esse Jesus histórico é o Jesus da fé. São apenas não são dois Jesus diferentes. Essa teoria ela já vai existir mais a partir do século XVIII, com o rei Magus, quando ele vai trazer essa ideia, uma distinção entre o Jesus da fé e o Jesus histórico. Já do meu ponto de vista, eu acredito que sejam o mesmo Jesus, tá bom? Existe um historiador, que é o Jonathan Mathiez, eu acho que vocês conhecem também eles. Ele, quando ele vai trabalhar com a ideia de um Jesus histórico, como o tema da live aqui, ele já diz, né? Jesus existiu ou não? Jesus histórico existiu ou não? Ele vai trabalhar com uma ideia como, por exemplo, quando a gente vai analisar as fontes, a gente deve analisar as fontes primárias, para a gente saber o original, qual foi a tradução, qual é o documento escrito, qual é a linguagem que o documento produz, ela é uma linguagem adequada? Por exemplo, quem produziu? Por exemplo, o documento é pessoal, é institucional, é um grupo político, qual a autoridade do grupo? Por exemplo, quando o documento ele pode ser datado de qual época. Então, esses são alguns critérios que são usados para estudar sobre a figura de Jesus. O que eu acho interessante é que todos nós, embora sendo cristãos, judeus, muçulmanos ou ateus, todos quando querem estudar Jesus vão para a Bíblia. Isso é muito interessante. Vão para a Bíblia, vão para o texto bíblico. Daí já vão começar a tirar os seus pressupostos, as suas ideias, formar as suas hipóteses e lançar elas para que as pessoas possam entender. Como, por exemplo, eu tenho uma fonte aqui, bem interessante. Deixa eu pegar aqui uma fonte do Vítalo, que ele diz assim, pessoal, pera aí rapidinho. Aqui tem uma fonte do Talo, que diz assim, né? Talo foi um historiador samaritano que viveu ao redor do século 52 depois de Cristo, sendo um dos primeiros escritores gentios a mencionar Cristo. No entanto, seus escritos se perderam e deles temos conhecimento só através de pequenas citações feitas por outros escritores. A gente tem um conhecimento de que grande parte da história da antiguidade nós não temos acesso aos documentos originais. Em relação à Bíblia, nós não temos acesso aos documentos originais. Nós temos cópias de cópias de cópias. Isso é muito interessante.
No entanto, seus escritos se perderam e deles temos conhecimento só através de pequenas citações feitas por outros escritores. Um desses é o Júlio Africano, um escritor cristão que viveu por volta de 220 anos depois de Cristo. Pega aqui. Um trecho bem interessante diz a respeito do comentário feito por Talo. O Júlio Africano, ele diz assim, Talo, no terceiro dos livros que escreveu sobre a história, explica essa escuridão como um eclipse do Sol. Quando o Otângelo começou a falar aí sobre em relação ao terremoto ou escuridão no Sol que aconteceu, eu logo lembrei dessa fonte, que ela fala sobre uma escuridão no Sol. O Talo, ele fala o seguinte, né? Quando o Júlio Africano, ele vai falar sobre o que Talo dizia, ele diz assim, né? No terceiro dos livros que escreveu sobre a história, explica essa escuridão como um eclipse no Sol. O que me parece ilógico, é claro que é ilógico, né, que ele vai colocar na opinião dele, né, pois um eclipse solar não poderia acontecer em época de lua cheia, e foi na época de lua cheia da Páscoa que Cristo morreu. Interessante aqui que vai fazer um comentário, né, assim, a partir dessa citação, percebemos que o relato dos evangelhos acerca das trevas que se abateram sobre a terra por ocasião da crucificação de Cristo eram bem conhecidos, e exigiam uma explicação naturalista por parte daqueles não crentes. Opa, quem falou? O Vinícius testou o áudio dele, voltou, Vinícius. Sim. Então, beleza. Aqui, sendo assim, muitos céticos, já vou terminar aqui para passar também com os senhores. Sendo assim, muitos céticos, como Talo, estavam dando uma explicação para o que aconteceu no dia da crucificação de Jesus. Esse relato de Talo é uma confirmação fora da Bíblia do fato inusitado que sucedeu exatamente na crucificação de Jesus, o Cristo que morreu na Páscoa. É interessante, eu tenho muitas outras fontes aqui, mas eu não vou ficar citando elas, porque a gente tem pouco tempo e os outros também precisam falar, né? Mas, do meu ponto de vista, quando a gente pega o Talo, quando a gente pega as cartas aqui, como o do Trajano, a gente pega o Plínio mandando carta, ele falando sobre em relação ao cristianismo ali do primeiro século. A gente tem, por exemplo, deixa eu pegar outra aqui, depois, se vocês quiserem, posso até ler elas. São informações muito interessantes. Aqui temos, vamos lá, aqui nós temos a cartas a Pilatos. A gente tem a carta de Pilatos a Tibério. Um pouquinho dela diz assim, né? Um jovem homem apareceu na Galileia que prega com humildade, unção, uma nova lei no nome de Deus que teria enviado, né? No princípio estava temente, né? Temendo que seu desígnio fosse incitar as pessoas contra os romanos, mas meus temores foram logo dispersados. Jesus de Nazaré falava mais como um amigo dos romanos do que dos judeus. Um dia observava no meio de um grupo um homem jovem que estava encostado numa árvore, para onde calmamente se dirigia a multidão. Então a gente vê um texto aqui para o Tibério César, do qual ele vai vir do Pilatos, e ele vai falar sobre aquela figura de Yeshua. É claro que ele não vai usar esse termo Yeshua aqui, até porque eles gostavam de falar mais o romano e o latim da época. Então a gente vai ver aqui algumas fontes da antiguidade, dentro do primeiro século, que eles mencionavam sim a figura de um Jesus. Interessante, você não encontra somente dentro do texto bíblico, dentro dos evangelhos, a história de que Jesus fazia milagres, de que Jesus andava e fazia tudo o que ele fez como ser Deus. Nós não encontramos apenas dentro dos evangelhos. Nós temos informações extra-bíblicas que também vão complementar essas questões. Eles vão falar sobre isso, tá bom? Então, gostaria só de, por enquanto, dar esse comentário aqui e passar para os senhores comentarem também. Maravilha, obrigado, viu, querido? Eu vou falar aqui agora com o